Além não dá para me chamar, não. Boa tarde, gente. Vamos começar a aula agora de metodologia. Então, hoje a gente vai aprender a montar a justificativa. Eu comecei falando na aula passada sobre justificativa, mas eu não dei os detalhes. O objetivo geral e específicos, hipótese e a metodologia. Hoje a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro, justificativa. O que vai acontecer? Eu vou ficar falando e cada bloco vocês vão perguntando alguma coisa se tiverem dúvida, ou deixar tudo para o final. Vão anotando as dúvidas e a gente tira todas no final. Então, o que é justificativa? Justificativa, ele, como o próprio nome diz, ele justifica o tema. Mas justifica o quê? Justifica quando o tema, a área que você vai pesquisar, ele tem um grau de relevância para a pesquisa. A gente chama de relevância e que ele também possui uma aplicabilidade. Você vai comprovar que esse tema ele possui uma justificativa que vai tornar o seu trabalho relevante e aplicável. É na justificativa que os pesquisadores devem apresentar o estado da arte, ou seja, o ponto pelo qual se encontram as pesquisas científicas. E é no momento onde você vai mostrar. Como é que você mostra que um tema é relevante? Mostrando que tem outros temas pesquisando sobre isso. Como é que você mostra que tem aplicabilidade? Você vai trazendo dados, tipo uma tabela, de outro trabalho. Você vai ler os artigos que vocês leram. Inclusive, só o Vitório mostrou a literatura que foi lida. Acho que só o Vitório mostrou que leu, pelo menos foram 2 artigos, 2 materiais. Quando você lê, nesse texto que você tem que demonstrar que o trabalho tem relevância, porque outros autores já estão fazendo pesquisa sobre isso, uns já se aprofundaram mais, vocês não precisam se aprofundar, basta replicar. E como é que se comprova que existe uma aplicabilidade? Você trazendo dados, exemplos, fatos. Quando você contextualiza isso com um texto, você está justificando o trabalho. Ele também é um texto de 3 a 4 linhas, parágrafos. Eu estava lendo que alguns trabalhos têm muito texto corrido e está muito grande. Quando eu vou ler, ele tem que ficar mais curto. Então a gente vai discutir isso mais na frente. O que deve ter na justificativa? O motivo pelo qual foi escolhido, normalmente a gente começa. Esse trabalho justifica, pois demonstra a relevância no estudo sobre os equipamentos odontológicos que servem para impedir os EPIs utilizados no sistema na odontologia para evitar a disseminação da Covid, alguma coisa do tipo. Quais são as razões desse estudo? Por quê? Porque existe uma relevância, uma aplicabilidade que vai servir para isso, aquilo, outro. E os motivos pelo qual acontece isso. Não precisa do plano teórico, que vocês não estão fazendo uma monografia ainda. Aqui, quando eu botei isso, vocês podem observar que contribuição vocês têm no plano teórico, ou seja, uma contribuição científica. Se vocês fizessem um estudo monográfico, ou um artigo de dissertação e de tese, vocês estariam fazendo outras leituras e fazendo contribuição para a academia, a literatura, para quem for ler. Você pode fazer uma leitura de um trabalho, de um artigo, junto com o seu orientador, junto com a sua equipe, aprofundarem e jogar isso no artigo. Então, você está fazendo uma contribuição teórica. Uma contribuição prática. Uma certa vez na sala de aula eu disse, até deu o exemplo do Gray's Anatomy, que tem aquele método Gray's, que é criado um método específico para uma determinada ação. Então, é uma contribuição. O artigo científico que mostra isso, tá? Então, você deve mostrar a relevância do tema, motivação pessoal, o porquê, porque existe um porquê de estar ali. O trabalho justifica, uma vez que no meio da odontologia é necessário fazer um estudo sobre os EPIs que são relacionados ao combate, à minimização, à redução ou à prevenção da Covid, enfim. Você tem que mostrar a motivação. Mostrar que você está contribuindo de uma forma ou prática ou teórica, ou ambos, e mostrar oportunidades, mas isso também é mais para quando você está fazendo um artigo de final de curso. Refletir o porquê se aborda o tema
ou problema, o tema, e você deve perguntar para a gente o seguinte: você tem que mostrar para mim se esse tema é relevante. Como é que você mostra isso? Pelo texto, confirmando, botando autores que falaram sobre isso, colocando exemplos, colocando fatos, gráficos, tabela, qualquer coisa do tipo que mostra a relevância do tema. Mostrar o ponto positivos da abordagem, quais as vantagens e benefícios ou benefícios. Lembre-se, nada da parte negativa, né? Desvantagem, malefícios, nada da parte negativa, sempre é da parte positiva. Você deve convencer a banca, ou seja, os avaliadores, que o seu trabalho ele tem importância dentro do título, do tema, e que ele possui uma aplicabilidade, ou vai possuir uma aplicabilidade, na verdade. A justificativa responde à pergunta: por que se deseja ou se necessita fazer essa pesquisa? É nelas que o pesquisador deve apresentar, já vou ter essa parte, eu acho que é repetição. Então, o que é que deve incluir na justificativa? Eu já botei isso. Estou apertando a seta para subir. Estou apertando a seta para subir. Então, exemplo de justificativa, de um parágrafo de justificativa. Esse estudo se permitirá identificar a deficiência na gestão de recursos humanos em prefeituras, enfim. O trabalho vai gerar conhecimento que contribuirá para o desenvolvimento de sistemas mais adequados, esse tipo de coisa. Eu acho que tem um trabalho que tem justificativa, vamos ver, eu acho que é o de Ryan, de Sweden. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Sweden, se você botou justificativa. A gente botou, professor, só que a gente estava com muita dificuldade para montar a justificativa. Tem um parágrafo aqui que eu acho que não é bem isso, ele faz parte mais ainda do trabalho, da parte de cima. Bom, essa primeira parte justificativa, deu para entender o que é? Alguma dúvida? Como é que se faz? Eu gosto muito de começar a justificativa mostrando esse trabalho justifica uma vez que, e aí começa a falar alguma coisa do tipo. No caso, Peraí, uma pessoa de cada vez. Tá? No caso, essa pergunta que o senhor mandou a gente elaborar, aí na justificativa a gente vai responder a pergunta, ou a gente não vai, existe resposta da pergunta, Sueli. Não, eu sei, mas assim, responder entre aspas aquela pergunta que a gente criou, ou a gente vai, falar assim, o porquê que a gente está fazendo esse trabalho, no caso. No caso da justificativa, os motivos, as motivações teóricas. Não é dizer, eu fiz porque o professor da metodologia exigiu que fizesse. Não é assim. O trabalho vai demonstrar que você vai fazer um estudo sobre o crédito, o microcrédito em período de Covid. Então, o uso de recursos dos bancos para ajudar a sair da crise. Então, o trabalho justifica, uma vez que, com a pandemia, pessoas ficaram sem atividade produtiva, os que não tinham emprego, e com esse fim, com essa ausência de pessoas para ir para o mercado, houveram a queda no consumo, nas vendas, e o microcrédito vai auxiliar para isso, alguma coisa assim. Então, eu estou demonstrando que o tema é relevante, porque eu já fiz lá em cima uma pergunta de pesquisa e justifiquei ela. Não é justificar, seria dar sentido a ela. Eu fiz um texto, eu pedi para vocês fazerem uma pergunta de pesquisa, e o teu Suede não está com a pergunta de pesquisa aqui, tá? Não está com a pergunta de pesquisa, não. Deixa eu ver, o trabalho... Ô, professor. Vale. Eu fiz a pergunta de pesquisa, sendo que eu mandei para a Analine. Analine não. Eita, quem é minha dupla, né? Analine não, é Luana. Esqueci, confundi, gente, desculpa. E acho que ela não botou. Não está aqui, não. Eu coloquei com a pergunta. Primeiro, começa com a pergunta, aí eu vou, por exemplo, no meu caso que eu estou falando... Não, a pergunta está aqui, mas a pergunta está como título do trabalho. Pois eu fiquei com essa dúvida. Era justamente sobre isso que eu falei no WhatsApp. Começa com a pergunta, aí eu vou falar o porquê que eu vou falar daquilo. Tipo, o porquê é perigoso usar lente de contato sem orientação do oftalmologista.
né? Vou justificar. Seria assim, vou justificar o porquê que eu estou falando daquilo, né? Disso. Inicialmente é assim. Eu quero. O que é que eu quero ensinar vocês? Fazer uma pergunta de pesquisa e desenvolver o seu texto a partir dela. Depois eu vou ajustar como é que é o correto. O correto não é isso. O correto é quando vocês fizerem todas as partes, aí vocês vão aprender a juntar elas. Misericórdia. Vocês vão fazer parte por parte. Hoje ainda eu vou dizer para vocês o que falta fazer em cada trabalho, viu? Hoje ainda. Ô, professor, então, no caso, o artigo que a gente ia fazer para a prova vai ser esse que a gente está fazendo em grupo. Isso. Ou a gente vai ter que fazer outro individual? É esse aí. Ah, tudo bem. É esse. Vocês têm daqui para o final do semestre, vocês têm essa atividade para entregar. Tá bom? Ela não é pequena, ela é grande. Por isso que a gente está fazendo em pedaços, em fases, em etapas. Certo? Bom? Vamos lá. Então, o trabalho ele é composto de... Ô, professor. Oi? O que seria formatação, já que o senhor falou que o meu trabalho ficou faltando? Anote essa dúvida para perguntar no final, tá? Ô, professor. Oi? Eu estou perdida em relação a esse trabalho. O senhor mandou onde? No e-mail, na sala de aula? Na aula passada. Aula passada. Ah, eu nem estava. 15 dias atrás. Quem é que está falando? Aline. Aline. É, Aline. Mas Teve aula passada, na semana retrasada, porque a passada foi um feriado. Mas aí o senhor falou na aula mesmo? Ou mandou alguma coisa no e-mail? A gente... Não botei por e-mail, não. A gente vou usar a sala, mas assim, é aquela velha história. Se você faltou a aula, você tem que procurar saber quem veio para a aula e procurar saber o que foi visto na aula, né, Aline? Certo. E a aula, inclusive a gente dividiu em grupo, a gente conversou com quase todo mundo, só faltaram mesmo aquelas pessoas que faltavam mesmo, que as pessoas que se matricularam no final, que eu acho que tem gente que vocês nem conhecem fisicamente, porque nunca foram para a aula. Eu acho que é o caso do... Enfim, tem alguém aqui que aconteceu Eu não conheço ninguém. Eu não cheguei aí a nenhuma aula presencial. Pronto, você é uma delas. Então Até porque eu sou de outro curso. Eu sou do curso de Direito. Ah, você quer fazer Direito, né? Então, no caso, você poderia escrever sozinha. Pode ser bom saber que é você. Então, assim, veja, depois a gente conversa no... Fica assistindo a aula. Você já está lá no grupo, Aline, já, né? Tô sim. Então tá. Então vamos fazer por parte. Depois a gente conversa no privado, viu? Porque você é de Direito, não justifica tu escrever sobre odontologia, né? Qual foi a ideia? Tem um mapinha que eu vou passar para você do slide passado, viu, Aline? Vamos continuar a aula. Agora a gente vai para objetivo. Então, o trabalho, ele é subdividido aí. O trabalho, ele é a partir... Deixa eu fazer um texto para vocês entenderem como é que funciona um trabalho científico. Deixa eu só abrir aqui para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou mostrar para vocês uma parte que eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês. Gente, eu vou fechar aquela parte, tá? Vou fechar aquela parte para vocês verem isso que eu vou mostrar agora, tá? Fechar um pouquinho a aula. Eu acho que facilita mais a vida de vocês. Vamos lá. Não sei se vocês estão vendo agora. Estão vendo? Já conseguem ver? Sim. Pronto, veja só, prestem atenção. Aqui no trabalho, como seria mais ou menos o trabalho de vocês? Centro Universitário Facol, Unifacol, Bacharelado de Odontologia, ou coordenação, botava o título do trabalho, e aqui o nome dos dois autores. E aqui
do orientador. Veja só o que a gente está montando. A gente está montando uma introdução. A introdução ela é composta de problemática, está vendo aqui o número 1.2, justificativa, desculpa, 1.1, justificativa 1.2, que é o que a gente vai montar, objetivo 1.3, é subdividido em geral e específico, é a metodologia. Isso aqui é a composição da introdução. Consegue visualizar o que a gente vai fazer? Todo mundo entendeu? Vamos, a partir de agora, começar a perceber como é que funciona. Aqui é a capa, grosseiramente, de um artigo. O nome da instituição, a coordenação do curso, o título do trabalho e o nome dos autores. Está entendendo? Estão todo mundo percebendo? E aí a gente começaria. Introdução. Isso aqui não é um índice. É porque simplesmente tem texto aqui. Aí você vai escrever um texto aqui. O texto aqui. Aí mostra a problemática. A problemática é o texto, mais a pergunta de pesquisa. Certo? A justificativa é um texto. Os objetivos que não são texto. Os objetivos, eles são, que a gente vai entrar agora, são afirmativas. Afirmações. E não mais pergunta de pesquisa. E a gente finaliza com a metodologia que a gente vai falar ainda hoje. Então, observe bem, o que vocês fizeram até agora? Vocês vão montar a introdução. Então, se eu abrir aqui para vocês verem, vocês vão ver uma introdução. Aqui a introdução. Vou botar aqui para o aluno, faz de conta que eu vou botar, que o aluno esqueceu de botar. Introdução. Vamos chamar isso aqui de introdução. Na verdade, a introdução, eles não fizeram a introdução. Vamos chamar isso aqui de introdução, vai ser 1, na verdade vai ser o número 1, que é o texto que tem a pergunta de pesquisa. Está aqui, a introdução. A introdução é um texto que tem esses subtópicos aqui. Conseguiram entender isso? Vamos lá, vamos perguntar a vocês um por um. Todo mundo conseguiu entender como é que funciona a introdução? Analine, conseguiu entender? Sim, professor. Você dá. Ele sai. Analine, o grupo de Analine e de Camille. O Analine, tu tá com quem? É Camille, Luete e Rafaela. Tá todo mundo aqui, né? Isso. Então, o grupo entendeu, o grupo de Analine entendeu como é que se Entendi. monta a introdução. Aí, Sim, agora, professor, entendi. Camille, Entendemos. entendemos? Não, Camille, você é única. Você é sozinha. Você está falando pelo grupo. Ah, não fale pelo grupo, não. Rafaela e quem mais? Luete. Luete. Entendeu, Luete? Entendi, professor. Beleza. Vamos agora para Ingrid. Ingrid, teu grupo. Sim, professor, deu para compreender. Quem é mais do teu grupo? Vitório, Ivaldo Eduardo Ivaldo, você entendeu, Ivaldo? e Rayane. Estou entendendo. Tá entendendo, ótimo. Vitório, tu entendeu? Entendi, professor. Rayane, você entendeu? Entendi sim, professor. Ótimo. O grupo de Suede. Suede, Entendi, professor. quem mais teu grupo? Lívia, Lívia, Simone, entendeu, Lívia? Lívia? Entendi. Não estou conseguindo te ouvir, Lívia. Eu acho que você está com o microfone desativado no teu computador. Mas se você... Ela falou, professor, que entendeu. Eu não consegui ouvir ela, não. Depois de Lívia, quem mais? Jamile e Simone. Simone, entendeu? Entendi, professor. E Jamile não tá, né?
Jamile não tá. Acho que Beleza. ela saiu. Agora, Gemima. Entendeu, Gemima, como é que funciona? Acho que sim. Esse início do que é para fazer que ficou mais fácil. E aí, quem é que tu é com quem? Com Luana, né? Isso. Luana. Eu acho que ela não tá na aula, professor. Que Ela tá aqui na aula. Luana Oliveira, ela tá na aula. Ela só não deve estar com... ela tá, e deixa que entender, provavelmente ela tá sem som. Pronto. Isso. Tá sem microfone. Alguma coisa do tipo, isso não tem problema nenhum, não. Então, observe, a gente vai montar a introdução. Então, com o texto que vocês já fizeram, veja o que a gente vai fazer, o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir um dos trabalhos aqui. Posso abrir o teu, Suedne? Pode, professor. Passar vergonha, né? Vamos passar. Não vai passar vergonha, não, Suedne. Vamos lá. Abrir o de Suedne aqui, tá certo? Aí vamos fazer aqui, ó. Vou pegar. Vou botar aqui, ó. Centro Universitário Facol, coordenação do bacharelado em odontologia. Qual seria o título do trabalho, Suedne? Tu tem ele aí fácil? Não, né? O teu tá sem título. Pelo que eu lembro, o título parece que era a incidência da Então, eu vou osteoartrite. deixar em branco aqui, tá? Vou deixar em branco aqui, tá? Depois vocês alteram. Aí vamos botar em ordem alfabética. Ordem de nome alfabética. Primeira, quem seria? Do grupo de vocês. Lívia. Jamile, não? É, Jamile. Depois Lívia. Jamile. É Jamile. Jamile. Deixa eu ver aqui. Jamile. Ela quer sair da sala, não foi? Ela saiu. Tem aqui o nome dela. Jamile Maria de Freitas. Jamile Maria de Freitas. Depois é quem? Lívia. Lívia Maria de Melo. Lívia Maria de Melo. Depois é quem? Quem é o grupo? Simone. Maria Simone. Maria Simone. Maria Simone de Oliveira. Você tá todo mundo vendo o que eu estou fazendo, né? Sim. Sim. E agora, quem? Quem é essa menina aqui? Euzinha. Quem seria a orientadora, Suedne? A gente fala com o Evaldinho, professor. Quem? Com o Evaldinho. O nome do cara não é Evaldinho. É Evaldinho. Isso. Evaldo o quê? Eu não sei. Vou botar Acho que é Evaldo. Dantas. Vou botar Evaldo só. Vou botar aqui, ó. Professor. Você vai entender que tem que botar o nome dele. Até aí tá todo mundo entendido o que é que eu estou fazendo. Sim. Aí aqui, ó. Introdução. Introdução. A introdução, ela precisa ter. Ela tem que ter. Pela ordem, ela vai ter que ter uma problemática. Então, a introdução, ela tem que ter um texto introdutório. A pergunta de pesquisa não está aqui, não é, Sueli? Não está aqui nesse texto, né? É, não tá não. Mas vamos botar aqui. Deixa eu fazer de conta. Vamos botar aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos botar, depois eu leio direitinho como é que ficaria. Vou botar aqui escrito, ó, problemática. Problemática.
que vai ser o item 1.1. Entenderam por que é 1.1? Porque é a primeira parte da introdução. Veja só como é que funciona. 1 é introdução. Todo mundo está vendo que eu estou colocando capítulo 1, o item 1, introdução, faz parte da introdução, a problemática. Então, ele está dentro do grupo 1, do capítulo 1, e é o primeiro item do tópico 1. Então, é 1.1. Quem seria o segundo item da introdução? Justificativa, 1.2. Qual seria o terceiro ponto? Seria objetivos. Objetivos. Ele pode ser geral e específicos. Depois termina com metodologia. Então, como é que ficaria o trabalho? Olha só direitinho. Olha a sequência que ficaria. Vocês estão vendo agora? Todo mundo está entendendo como é que fica? Depois eu vou ver o texto, e aí o professor também vai olhar o texto, e ele vai ajustar esse texto. A pergunta de pesquisa, gente, tem que estar no final desse tópico aqui, ó, problemática, tem que estar aqui, ó. Vou até botar aqui, ó. Colocar a pergunta aqui no final. A justificativa é isso, não sei, depois a gente vai ler, e o objetivo simplesmente é a aula de hoje. Até agora tudo certo? Todo mundo entendeu? Eu espero que sim. Vou colocar agora as aulas, a aula de novo. Continuando a aula. Aquele áudio dos esqueletos. O cara falando merda sobre o coronavírus, falando que era do esqueleto, de He-Man. Continuando agora, objetivo. O que é objetivo? Pelo próprio nome, como o próprio nome diz, objetivo significa algo a ser alcançado. Ou meta, o foco. Para trabalho científico, ele normalmente é o que é que você quer alcançar. Então, o objetivo, na verdade, ele mostra como vou chegar, aonde eu vou chegar. Ele vai mostrar aonde vou chegar. Ele tem que ter algumas particularidades. Eu gosto muito de dar alguns exemplos de trabalhos muito bem já feitos no passado. Então, no objetivo, ele mostra quais os resultados a ser alcançados no trabalho. A definição do objetivo geral, ou final da resposta do problema, isso quer dizer, torna o trabalho, faz com que você precise ter uma afirmativa sobre o que você quer alcançar. Então, quando você diz assim, ó, se eu quero fazer um estudo sobre as EPIs da COVID, da odontologia da COVID, você vai mostrar assim, eu quero provar que o uso das EPIs vão evitar que haja disseminação da COVID. Então, veja, a sua meta é essa. A meta, o objetivo, ele está vinculado ao que você quer fazer no seu trabalho. Os objetivos específicos, esse é o geral. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que o geral está relacionado ao título do trabalho, à pergunta de pesquisa. Porque, assim, quando você pegar assim, vou pegar o exemplo que eu gosto muito desse exemplo, que eu disse para vocês na aula, e ainda estava, acho que foi a última aula que a gente teve juntos, foi assim,
Quais as causas da enxaqueca? Essa é a pergunta de pesquisa. Veja que pergunta de pesquisa. Quais as causas da enxaqueca? Aí você vai criar um texto de problemática, vai criar um texto de introdução. Quando eu chego em objetivo, eu vou transformar essa pergunta de pesquisa em uma afirmativa. Se eu quero saber quais as causas da enxaqueca, como é que eu transformo isso em um objetivo? Tá cortando para todo mundo? Tá cortando? Pra mim tá normal. Pra mim tá normal também. Voltou? Ainda continua cortando? Não, corta, aí depois volta, professor. Como o senhor tá gravando peça a para eu aula, repetir, tá viu? Você peça para eu repetir, tá bom? Revejo. Você peça para eu repetir quando eu cortar, tá bom? Tá certo? Bom, Ok. o objetivo geral do trabalho, ele é uma afirmação do que você quer. Ele vai demonstrar o que é que eu quero alcançar. Exemplo, quais as causas da enxaqueca? Essa é a pergunta de pesquisa. Porque eu quero saber quais são elas, as causas da enxaqueca. Então, o objetivo geral é a meta a ser alcançada. Se eu estou perguntando quais as causas da enxaqueca, qual seria o objetivo geral? E uma particularidade, todo objetivo geral ele tem que iniciar com um verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Aquele que termina em R. Fazer, pode ser AR, ER, tanto faz. Cada um tem sua função. Então, você vai pegar essa pergunta de pesquisa, tentar transformar ela num objetivo. Então, se a pergunta de pesquisa é quais as causas da enxaqueca, eu posso converter como identificar as causas da enxaqueca. Ou pesquisar as causas da enxaqueca. Buscar as causas da enxaqueca. Usei um verbo na frente, tirei a interrogação e ajustei o texto. Então vamos lá transformar um. Vou fazer como atividade. Se a pergunta de pesquisa for, eu vou levantar uma pergunta de pesquisa aqui para vocês. Até que ponto a ajuda de R$600 vão ajudar ao povo trabalhador, ao que está sem trabalhar? Como é que eu posso? Até que ponto a ajuda emergencial de R$600 vai ajudar as pessoas nesse tempo de pandemia? Essa seria a pergunta de pesquisa. Como eu transformaria essa pergunta em um objetivo geral? Quem se atreve a gente tentar fazer? Agora falando, arrisque-se. Eu vou simplificar, porque eu acho que está muito grande o texto, né? Quais as vantagens de ficar em casa em tempo de pandemia? A pergunta de pesquisa é essa. Quais as vantagens de ficar em casa em tempo de pandemia? Essa é a pergunta de pesquisa. Vamos transformar essa pergunta de pesquisa em um objetivo geral. Qual é a tese? Qual é o exercício? Encontre um verbo no infinitivo que antecede essa frase. Tire a interrogação e leia de novo. Esperando. Quem? Professor, seria as vantagens de ficar em casa durante a pandemia? O objetivo? Eu tenho que pegar um verbo e começar isso com um verbo. Tem alguém falando bem baixinho. Deixa eu ver quem é. Ninguém, não estou ouvindo ninguém. Como seria? Quais as vantagens de ficar em casa em tempo de pandemia? Essa é a pergunta. Aline, vale. Ai, professor, eu falei. Os quais continua. Não é verbo, quais. É isso que eu quero que vocês lembrem. A pergunta de pesquisa, ou o fato, ele tem que começar com verbo. Diga agora, vamos lá, tentar. Aline, tu és da área de direito, né, Aline? Isso. Pronto, deixa eu pegar, enquanto o pessoal está pensando na parte de saúde, vamos pensar na parte aqui. A pergunta de pesquisa, eu vou inventar aqui uma pergunta de pesquisa.
Até que ponto prender as pessoas por desobedecer a lei de ficar em casa é correto? Até que ponto? Ficar em casa, a lei, o decreto que obriga a ficar em casa. Pronto, vamos lá. Até que ponto o decreto de ficar em casa é constitucional? Pronto. Até que período? Eu estou no 8º. Melhor ainda. Até que ponto o decreto de ficar em casa é constitucional? Então, informe essa pergunta em uma afirmação, aí você vai pegar um verbo, botar na frente, tirar a interrogação e ajustar a frase. Quando você está montando, eu pergunto ao pessoal da área de saúde também. E aí, gente? Vai, Suedne, arrisca. Peraí, professor, que eu tô pensando. Professor, pode ser tipo assim, ficar em casa em tempos de pandemia adianta, algo do tipo assim, é? Cadê o verbo na frente do texto? Ficar. Não. Ele tem que iniciar com o verbo. Seria o quê? O objetivo que geral? O objetivo geral é? É o objetivo geral. O que é que eu quero fazer? Veja, a pergunta de pesquisa disse o quê? Qual é a pergunta de pesquisa? Até que ponto ficar em casa... que foi a pergunta que eu fiz? Eu acho que cairia assim. O objetivo principal seria evitar que as pessoas contraíssem o vírus, né? Tentar evitar que a pandemia se Adorei o de Luana. Luana falou o seguinte, Luana não está podendo falar, ela botou analisar os benefícios do isolamento social. Veja como ficou certo. Ela pegou o avaliar, o analisar e ajustou. Analisar os benefícios do isolamento social. Isso sim é um objetivo geral. O mais curto e o mais breve, né? Tem que ficar claro, objetivo, direto, e a pessoa tem que dizer, é isso que você quer? Ó, tem uma frase que eu vou dizer para vocês, que guardem para todas as vezes que forem escrever alguma coisa para qualquer momento. Se vocês tiverem que explicar o que escreveu para alguém, é porque isso que você escreveu está errado. Se você tiver que explicar o que você escreveu, é porque está errado. O texto tem que estar claro, objetivo e direto. Você tem que entender. Aline, tu quer falar alguma coisa, Aline? Não, quero não. Diz aí alguma coisa? Então, entenderam o exemplo de Luana? Tô. Então, vamos voltar para a aula, que aí vocês vão entender. O objetivo geral resulta quais os resultados a ser alcançado no trabalho. Então, observe, o verbo mostra o motivo pelo qual você quer fazer alguma coisa. Definição do objetivo geral ou final dá resposta ao problema. É mais ou menos você meio que afirmar algo dizendo o que você vai fazer. Os objetivos específicos, já os objetivos específicos, gente, eles auxiliam a você chegar ao geral. Vou voltar para o exemplo da enxaqueca. A pergunta seria, quais as causas da enxaqueca? A afirmação é, identificar as causas da enxaqueca. E aí eu pergunto a vocês, para eu identificar as causas da enxaqueca, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer identificar os sintomas, estabelecer, eu estou inventando também, estabelecer os grupos que mais são acometidos e buscar possíveis medicamentos. Perceberam? Medicamentos não vão servir. Buscar possíveis gatilhos. Então, olha só, se eu buscar possíveis gatilhos, se eu selecionar um grupo que tem propensão a ter e buscar as causas, eu vou identificar a causa da enxaqueca. Então, os objetivos específicos, eles todos auxiliam eu alcançar um objetivo geral. É um modo de você, de forma... É como se você estivesse fatiando
por etapas o seu geral. Objetivos devem ser dirigidos com o verbo no infinitivo, já falei. Exemplo aqui, ó. Vamos lá. Objetivo geral define, de modo geral, o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Específico define etapas que devem ser cumpridas e que contribuem para alcançar o geral. Os objetivos, gente, devem ser claros, precisos, concisos e diretos. Não precisa moído, muito moído, não. Eu não gosto muito de ver de objetivos textão. É texto curto, é direto ao assunto, é muito simples. Alguns exemplos para vocês entenderem. Pesquisar metodologias para melhor representar os processos de gestão dos órgãos públicos. Olha aqui o verbo. Pesquisar metodologias. Se vocês olharem no slide, lá no começo, tem uma pergunta de pesquisa sobre metodologias para representar os processos de gestão, que é a pergunta de pesquisa. Outro exemplo, estudar como os governos definem suas estratégias de desenvolvimento. Ou levantar as características do software de gestão. Observe que sempre começa com o verbo no infinitivo. Específicos. Os objetivos específicos, gente, também tem uma outra característica. Ela tem uma característica muito mais... Ela tem um papel muito mais importante. É a partir dos objetivos específicos que se montam os capítulos dos trabalhos. Os pequenos capítulos. Ou os subtópicos do capítulo. Tá? Aqui tem, ó, como se fossem subobjetivos. Pronto, a palavra seria subobjetivos, ou etapas para ser cumprido. Eu posso dizer assim, ó, qual é um objetivo específico? Fazer uma revisão, realizar uma revisão bibliográfica acerca do tema Covid, ou odontologia no Covid. Definir a amostra de pesquisas. Enfim, aqui estão aqui alguns exemplos. E aí eu vou dar uma lista de possíveis verbos que você pode utilizar. Os verbos eles são subdivididos em categorias. Ou níveis. Nível de conhecimento, nível de compreensão, de aplicação, de análise, síntese e de avaliação. Esses são os tipos, os níveis. Cada nível desse tem uma lista de verbos. Nível de conhecimento. Veja como é que é fácil. No nível de conhecimento, eu posso usar que tipo de verbo? Definir. Definir, identificar, nomear, listar. Tem vários esses daqui. Já no nível de compreensão, compreensão é para compreender. Então, se é para compreender, eu preciso explicar, distinguir, discutir, interpretar, deduzir. Já nos verbos de aplicação é fato. Aplicar, resolver, construir, calcular, manipular, provar. Isso aí eu estou falando de aplicação. De análise, ele é subjetivo, ele é aquela coisa de você não se posicionar, você vai simplesmente mostrar de uma forma mais à distância. Analisar, distinguir, identificar, diferenciar, determinar, comparar, e aí vai. Síntese. Síntese é uma forma mais prática. Ela mostra mais ou menos ela é um pouco utilizada, inclusive. Por exemplo, no caso de Aline, ela é da área jurídica. E na área jurídica tem uma característica que também vai ser usada para a área de saúde, que ninguém pode mudar a lei. Por exemplo, se a gente falar assim, Lei Maria da Penha a Lei Maria da Penha poderia proteger os homens, e aí como objetivo geral é converter a Lei Maria da Penha para também ajudar aos homens. Primeiro que ela é uma lei de gênero, ela nunca vai ser adaptada para homens. Segundo que você, enquanto estudante, você não tem o poder de modificar. O máximo você vai propor uma mudança, você vai formular uma tese para isso, você vai sugerir a mudança, e aí vai. E a avaliação, ela já vai mais para a conclusão de trabalho, né? Um trabalho mais avançado, é julgar, apreciar, comparar. Então, veja só, se vocês olharem, cada um desses daqui, ele vai ter uma função para vocês. A aplicação, a análise, vocês vão usar mais de análise, de conhecimento e de compreensão.
pouco vocês vão usar síntese e de avaliação. Entendido isso? Aí eu simplifiquei aqui botando os verbos, né, certo? Aqui os verbos, para vocês fazerem como fosse um esqueminha mais simplificado para vocês observarem, tá vendo? Tá aqui os verbos, para vocês entenderem quais são os níveis, os estágios, as etapas, simplificadamente. Entenderam isso? Então agora vamos converter os trabalhos de vocês em verbos, em objetivos? Agora, como é que vocês fariam? Como é que vocês fariam agora? A Luana fez correto. Então, o trabalho de vocês vai ser esse. Vai ser criar objetivos gerais e específicos. E aí eu vou complementar, que aí eu tinha falado isso em aula, mas vocês não estavam em aula, poucas de vocês, eu acho que estavam, não a metade, mas uma boa parte, e ainda tinha os novatos. Hipótese. O que é uma hipótese? Alguém lembra da definição de hipótese? Hipótese é uma afirmação a priorística. O que quer dizer? É uma coisa que você afirma em texto porque supõe conhecer o resultado final. Então, o que é isso? Pressuposto, tentativa de explicar o que não se conhece ainda. É a resposta possível para uma pergunta de pesquisa, elaborada a partir de várias fontes. Você vai afirmar determinadas coisas, mas baseado em alguma coisa. Então, quando você vai fazer o seguinte, se eu te levantasse a hipótese de que se eu fizesse uma pergunta de pesquisa do tipo quais as vantagens como é que foi que o Luana falou? Do isolamento social em tempos de pandemia. Essa é a pergunta. Quais as vantagens do isolamento social em tempos de pandemia? Essa seria a pergunta. O objetivo seria analisar os benefícios do isolamento social. Qual seria a afirmação que vocês poderiam fazer, considerando que os seus achismos? O que vocês acham? Eu colocaria para vocês. O isolamento social reduziria a curva de colapso no atendimento hospitalar. Eu estou afirmando isso. Qual a propriedade que eu tenho de afirmar isso? Nenhuma. Mas se eu for fazer leituras textuais dos meus artigos, ler pesquisas realizadas, ler artigos científicos, eu poder afirmar com propriedade. Aí eu vou afirmar essa minha hipótese. Quando eu afirmo essa hipótese, ao longo do trabalho, eu vou provar. Então, assim, objetivos gerais, os objetivos você alcança e as hipóteses você prova. Elas têm quase o mesmo caminho, uma diferença que na hipótese você vai ter que provar de uma forma muito mais técnica. Então, a formulação da hipótese, a resolução da hipótese é prova. A resolução do objetivo é alcançar. Então, o objetivo é uma meta a ser alcançada e você alcança através dos argumentos. Na hipótese, você alcança a hipótese quando você tem provas daquilo que você levantou. Então, assim, mais uma vez, a hipótese tem que ter uma linguagem clara, simples e específica. Então, a afirmação é: as prefeituras de pequenos municípios utilizam o sistema de informação baseadas em planilhas eletrônicas, usada principalmente para registro de pagamento de salários e benefícios. O autor está afirmando isso. Por que ele está afirmando isso? Porque ele tem certeza que quando ele vai provar que as prefeituras pequenas elas não usam um grande software, vai usar uma planilha Excel, por exemplo. Evite esse mal, ruim, bom, evite. É a afirmação. Ser coerente com o que você está levantando. Então, hipóteses são respostas plausíveis para problemas de pesquisa levantados por vocês.
mas através de uma afirmativa. São normalmente seguidas de experimentação. Exemplo, vamos pegar um exemplo de outra hipótese. As hipóteses podem estar explícitas ou implícitas na pesquisa. Veja, quando você levanta os benefícios do isolamento social, está implícito que eu vou dizer que o não isolamento é ruim. Está implícito isso. Eu gosto muito, isso não é obrigação não, mas eu gosto muito, quando você comece suas hipóteses, você começa com se tal coisa, então tal coisa acontece. Quando você vai comparar as hipóteses. Eu sempre gosto de começar quando afirmando o mesmo texto, chamando a atenção. Isso é isso. Isso é melhor do que isso. Isso vai gerar isso. Então vocês sempre façam afirmativas. Aqui são as coisas que eu já falei, consistência lógica, algumas coisas que precisam ter. Tem que ter consistência lógica. Você não vai falar sobre Covid e dentro da hipótese vai dizer que as pessoas vão ficar desempregadas. Se você está fazendo um trabalho ligado à área de saúde, você não vai discutir política ou economia. Ela tem que ter uma coerência lógica na tua ciência. Tem que ser passivo de se verificar, ou seja, verificabilidade. Tem que demonstrar. O leitor, se o leitor disser assim, mentira que essa pessoa está fazendo isso. Porque a pessoa pode questionar. E aí vai na literatura e vai dizer, não, realmente, aquilo que a pessoa afirmou e provou tem lógica. Tem que ser simples e tem que ser relevante, importante dentro do seu contexto. Aqui, ela tem que ter um apoio teórico, você tem que ter uma base teórica para afirmar isso, você não pode simplesmente dizer o seu achismo. Tem que ser específico, eu já falei, você não pode falar de uma coisa da área de saúde, depois discutir economia ou discutir política. Tem que ser claro e tem que ser diferente. Não pode ser uma cópia e cola de outro, né? Tem uma coisa, pode ser curto, mas ele pode ser profundo, pode ser bem direto ao assunto. Então, minhas queridas e queridos, a gente vai fazer o quê neste processo? Deixa eu olhar para mostrar para vocês. Qual é a atividade da próxima semana? Qual é a atividade da próxima semana? Olha só. Vocês vão montar a introdução. Vocês vão ter um texto introdutório. A problemática é aquele texto, que eu vou até escrever aqui. O texto que dá sentido à pergunta, pesquisa, e finaliza com a pergunta. Finaliza com a pergunta. Alguma dúvida sobre isso aqui que eu quero que vocês façam? Professor, no caso, é para a gente finalizar com a pergunta que a gente já criou na outra aula, ou para fazer outra pergunta, sendo no... É a mesma, é uma continuidade. Não é nada novo, é baseado no que vocês fizeram. A próxima etapa do que vocês fizeram agora é isso. Entenderam agora? Entendido. Vamos ver se a gente entendeu. Vamos ver se a gente conseguiu entender. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um texto de Word e abrir o texto do Word. Eu vou abrir aqui para vocês, fazendo com vocês. Vou paralisar isso aqui. Eu vou criar um Word. Oi, gente.
O professor, no caso, a contextualização do problema que a gente criou antes já é o texto que dá sentido à pergunta, né? Ou não? Sim, claro que sim, claro que sim. Vamos lá, deixa eu abrir para vocês verem isso aqui que eu quero. Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Um texto em Word, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, introdução. Na introdução, percebendo que aqui esse texto ele está em calibre, ele tem que ser, eu gosto muito de Arial 12, justificado, ele tem que estar 1,5 entre linhas. Aí aqui eu vou colocar, ó, capitular ele. Negrito. E aqui eu vou escrever o texto. Texto que apresente seu tema de forma geral, com informações gerais. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar o tópico 2. O tópico 2 é problemática. Aqui, formatação. Problemática. O que é a problemática? É um texto que dê sentido à pergunta de pesquisa que vocês elaboraram. Finalizando o parágrafo com a referida pergunta. Entenderam aí como é que faz? Você não tem a pergunta de pesquisa? Bota a pergunta de pesquisa. Você não tem o texto que vocês fizeram? Bota o texto. Agora a diferença é que a pergunta de pesquisa vocês colocaram fora do texto, ora vocês colocaram no começo do texto. A única diferença é que vocês vão converter isso em pergunta. A pergunta de pesquisa de vocês vai ficar ao final do parágrafo problemática. Então, a problemática, ela é o segundo tópico. Entenderam isso? Qual é o próximo tópico? Justificativo. Texto que apresente informações que formem o trabalho relevante e que possua aplicabilidade Aí, Vitória me perguntou: que é negócio de formatação, professor? Tá aqui, eu estou já formatando. E aí você tem que lembrar isso. Aplicabilidade. Use para isso dados, informações, exemplos, etc. Agora, qual é o próximo tópico? Os objetivos, que são geral. O que é o objetivo geral? É a meta do trabalho semelhante à pergunta pesquisa. Inicia-se com o verbo no infinitivo.
específico. Servem para auxiliar o geral. Ou seja, etapas para se alcançar o objetivo geral. Hipótese. São afirmações apriorísticas, ou seja, afirmações ao qual se tem noção como será a resposta. E aí, gente? Deu para entender? Eu fiz esse textinho agora de forma mais direta. Gente, bora lá, vamos conversar sobre isso. O que vocês acharam do texto? Deu para entender? Vamos falar grupo por grupo. Analine, teu grupo. Entendi, professor. Deu para entender sim, professor. O grupo da Analine, né? Eu também entendi, só que tava o mouse ruim para colocar aqui no áudio. Mouse? Eu uso o mouse do computador, mas é notebook. Aí ele é wireless. Aí eu desativei e o mouse não estava pegando. Entendi. Que é um mouse à parte. Entendi, querido. Quem é o grupo Camille, Analine, quem foi mais que falou agora? Pronto. Ingrid, tu é de que grupo? Rafaela. Certo. Ingrid, tu é de que Meu grupo é eu, Ivaldo Eduardo, Rayane e Vitório. Pronto, vamos conversar com vocês. Ingrid, entendido? Sim, professor, deu para compreender. Caso a Ivaldo, gente tenha mais alguma dúvida, eu comunico ao senhor no decorrer do trabalho. Vitório, Tá entendido, professor. quem é mais? Rayane. E aí, Rayane? Tá tudo ok. Vamos lá, Suedne, Eu entendi, professor. quem mais do grupo? Rafaela, né? Lívia, Jamile e Simone. Lívia tá sem microfone, mas ela disse que tá ok. Certo. Então tá. E você, cadê? Gemima. Gemima aí vai ser tu e Luana, né? Isso. Deu para entender o que é para fazer agora, querida? Deu, professor. Luana, tudo certo? Luana também não tá. Luana Ela falou no chat, professor. Isso. Então, eu vou salvar isso aqui, posso colocar para vocês fazerem. Então, o que vocês vão me entregar? Basicamente, vocês vão me entregar esse texto adaptado. Vamos pegar o que vocês fizeram e consertar e colocar aqui neste formato. Nesse formato aqui. Depois a gente vai falar sobre... Quando eu for falar sobre a metodologia, que é o top 1.4, e eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, gente. Por que é 1? Porque ele está dentro da introdução. Por que ele é 1.1? Porque ele é o primeiro tópico que está dentro da introdução. 1.2 é porque é o segundo, 3 é o terceiro. Por que isso aqui está dizendo 1.3.1? Porque ele é 1, porque ele é introdução, ele é 3, porque ele é objetivos, e ele é 1, porque ele é geral.
ele é 2 porque ele é específico, ele é 3 porque ele é hipótese. Deu para entender aqui a sequência? Então, por que ele é 4? Porque ele é da introdução e ele é o 4º elemento da introdução. Tanto é que o próximo elemento, gente, veja como é que vai ser. O próximo elemento é esse aqui, ó. Observe que o capítulo agora é 2, ó. Virou capítulo 2. É o nosso próximo elemento. Tá? Agora a gente vai voltar para a aula. Deixa eu pegar aqui o resto do slide. Tem alguém falando comigo aqui, minha orientanda. Metodologia. O que é metodologia, gente? Como a gente aprendeu nas primeiras aulas, é o estudo do método, mas agora a gente vai aprender, de fato, como é que se monta a metodologia. A metodologia, ela é um plano de pesquisa, ela mostra como é que ela vai ser especificamente a pesquisa, e ela vai dizer como é que ela vai ser montada. Eu vou até procurar logo para vocês o que eu quero mostrar a vocês, que é a metodologia. Estou errado aqui. Gente, o que é a metodologia de fato que eu quero que vocês aprendam a fazer? A gente vai montar uma metodologia do trabalho de pesquisa de vocês. A gente vai mostrar passo a passo como é que funciona a metodologia de vocês. Olha lá, veja como é que funciona. Como é que a gente vai montar o trabalho? Dizer qual é a origem, qual é o objeto a ser pesquisado, qual é o formato que vai ser usado, se vai ser bibliográfico, se vai ser documental, se vai ser expost, que é o caso de vocês, não vai ser, se vai ser um estudo de campo ou um estudo de caso, vai falar da amostra, do tamanho da população, tudo isso a gente vai montar. Eu vou passar para vocês um plano de como vai ser essa pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês montarem. Aqui está o passo a passo, mas eu não vou dar aula sobre isso, não, porque vocês têm muito texto para fazer e eu quero só ter aula sobre isso. Deixa eu só pegar aqui um exemplo da metodologia. Só um instantinho que eu quero procurar aqui. Eu vou mandar para vocês uma metodologia de pesquisa. Exemplo. Eu vou passar para vocês um modelo de metodologia que vocês vão seguir. Bom, vocês vão ter, vou até parar aqui a apresentação, vocês vão ter até segunda-feira para me entregar, para eu corrigir e dar a primeira parte da nota de vocês. Então eu quero que ou me passam antes, me passa por e-mail. Agora, o e-mail que eu quero que vocês passem é que vocês coloquem o nome de um dos elementos, um dos grupos. Ô, professor. Oi. O senhor pode repetir que estava sem áudio? Eu vou passar para vocês um modelo de metodologia. O que vocês vão fazer para me entregar na próxima aula? A sequência, não vou botar metodologia, aquela sequência que eu pedi a vocês. De introdução. Introdução é problemática, justificativa, objetivos, geral e específico, e as hipóteses. Eu quero que vocês montem isso. Quem tem um texto já vai adaptando, adequando, e me entregar até segunda-feira ele pelo arquivo. Porque eu vou ler, vou fazer as correções e vou devolver vocês para quando vocês, na aula de terça-feira que vem, vocês me mandem, antes de começar a aula, um arquivo esse arquivo completo, porque eu quero trabalhar na aula com o arquivo de cada grupo. Então eu vou receber 1, 2, 3, 4 trabalhos.
Então, até segunda-feira, eu tenho que estar com ele corrigido. Então, segunda-feira é o último dia para vocês entregarem para mim, para na terça eu dar aula. Sobre isso, abrindo para vocês para a gente dar uma aula de metodologia. Sobre metodologia, o tópico 4. Todo mundo vai me entregar isso até a segunda-feira. Todo mundo entendeu? Sim. Muito bem. Deixa eu ver. Eu não vou achar agora o meu material que eu quero. Acho que não. Acho que eu não vou achar. Mas eu vou mandar para você lá no grupo, tá? Bom, para hoje, a aula. Veja só, vocês têm que montar para mim a introdução. Vocês tiveram aula de formatação. O que é formatação, Vitória? É colocar nas normas da BNT. Colocar o tipo da letra que você botou a letra no fim de formatação, ou Arial ou Times New Roman. O tamanho da fonte da letra é 12. Espaçamento entre linhas, 1,5. E tem que estar justificado no texto. Tudo aquilo está nas aulas passadas. Está lá no slide 1. Esses são os dúvidas, tá certo? Então eu quero formatação. Gente, na terça-feira eu vou dar uma nota sobre esse trabalho. Quem não entregar vai ficar sem nota. Quem entregar mal feito vai receber nota baixa. E quem entregar bem vai ser bem avaliado. Entendido? Finalizando a aula de hoje, a gente tem como? Hoje, Vitória. Essa nota vai ser incluída no primeiro semestre ou na segunda unidade já? Essa nota que eu... Qual nota? Essa que o senhor disse que ia dar terça. Essa é a segunda unidade. Já, a primeira é aquela que o senhor postou logo no começo. Isso. Outra pergunta. Eu quero que todo mundo passe para a nova sala. Mesmo a gente... O que eu tiver de falar, eu vou falar na sala antiga até eu migrar totalmente para a sala nova. Mas todo mundo queria que se matriculasse na sala nova. Pronto, o senhor manda o código da turma. Tá lá, já tá lá. Tá? Tá bom. Tá na sala velha. Tá. Pessoal, boa tarde. Alguma outra pergunta, alguma afirmação, alguma colocação? Fazer chamada agora. Fazer chamada, viu? Aline Kelly. Aline Kelly. Acho que ela saiu, mas ela estava na aula. Ela estava presente. Analine. Presente, professor. Boa tarde, pode ir se quiser. Camille. Presente. Você não deixou de ser cristã. Claro que não. Ingrid e Laiane. Faltou. Ingrid e Nunca Vitória. apareceu. Laiane não. Vitória. Presente. Laiane. Ingrid Vitória está presente. Ingrid Lima está presente. Eu sei. Presente. Ivaldo. Aqui. Ivanise. Faltou. Jamile. Entrou e saiu ou não entrou hoje? Ela entrou, professor, mas saiu. Ela entrou e saiu. Gemima. Presente. Lívia Maria Melo. Ela tá presente, só que o Eu microfone sei não- disso, eu sei. Ela tá sem áudio. Luana Oliveira. Não, Lívia que tá com áudio. Luana que tá sem. Luana Lívia tá com Oliveira. áudio também. Ela também tá sem áudio. É. Luete. Presente. Luiz Eduardo. Margarida. Tá, presente. Também tá sem áudio. Tá ótimo. Maria Simone. Tô aqui. Rafaela. Presente. Rayane. Rayane? Presente.
Suedne, Presente. Vitório. Presente, professor. Deixa eu preparar a gravação. Ô, professor, Oi. olha, eu fui dar uma olhada agora no Google Classroom da sua turma.